Bom, agora todo mundo coloca lá na página 24. Vamos fazer a questão número 2. O que a gente vai fazer? De acordo com o que eu ensinei no vídeo anterior, a gente vai classificar as palavras de acordo com o som representado pela letra R. Então, a gente vai separar em dois grupos: o grupo do som forte e o grupo do som fraco. Vou dar uma dica para vocês. Começa pelo som forte, anota todas as palavras que começam com R. Lembra que todas as palavras que começam com a letra R possuem som forte. Depois que vocês anotarem, pode riscar. Ah, essa palavra começa com R. Então, eu vou anotá-la no som forte e já risco ela para eu não esquecer e nem para eu repetir. Então, anotei. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou olhar todas as palavras que tem R duplicado e no meio da sílaba, e além disso, elas estão entre duas vogais. Então, por exemplo, ó, vou até pegar aqui uma folha só para relembrar para vocês, ó. Som forte. Quem são as palavras de som forte? Com R inicial, R no início da palavra, tá? E também aquelas que tem dois R's no meio da sílaba e vogal antes e depois. Então, por exemplo, vamos lá para um R no começo da frase. Revista. Revista é uma palavra que tem o R forte, porque começa com R. Agora aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, com dois R's forte. Borracha. Por que você sabe que é forte mesmo, Cássia? Eu esqueci. Porque tem dois R's no meio da palavra e antes e depois dos dois R's, nós temos vogais. Então, isso que vocês vão fazer ali. Vocês vão separar as palavras com R forte nesses dois grupos. Primeiro, coloquem todas que comecem com R e depois todas que tenham R duplicado no meio da palavra. Façam isso. Terminado de escrever todas as fortes, lembrando que vocês podem ir riscando, tá, pessoal? Para vocês não se esquecerem de nenhuma. Terminando de escrever as fortes, nós vamos para as fracas. Deixa eu fazer assim. Quem são as fracas? As fracas são aquelas que só tem um R no meio da sílaba, tá? Então, as fracas, por exemplo, deixa eu pensar uma fraca aqui. Certo. Certo. Ó, o R aqui. Olha que engraçado. Certo é fraca. Errado é forte. Ó, errado com dois R's. Separado por duas vogais. O certo, um R no meio da sílaba, no meio da palavra. Então, depois que vocês anotarem as fortes, vocês vão anotar todas as que têm o som fraco. Quem são? São aquelas que têm um R só no meio da palavra, no meio da palavrinha, tá? Façam isso. Depois que vocês fizerem isso, aí a gente vai dar continuidade. Pausa aí o vídeo para vocês fazerem, para a gente poder fazer a letra A e a letra B, tá bom? Então, eu vou imaginar que vocês pausaram o videozinho de vocês para que nós possamos dar continuidade. Então, ó, quem ficou no som forte de vocês? Eu vou falar. Ficaram as palavras terreno, torrões, terra, raiva, serra, rápido, regar e terrível. Ficaram 8 palavrinhas lá do lado das palavras de som forte. Agora vamos ver quem sobrou
para o lado fraco. Então, as palavrinhas que ficaram do lado fraco são arar, fora, séria, era, anterior, semeadura, mentirosa e pássaros. Então, ficaram 8 do lado do som forte e 8 do lado do som fraco. 8 mais 8, 16. Agora, de acordo com essas palavrinhas, a gente vai responder a letra A. A letra A. As letras RR, R duplicado, aparecem quando? Representam som forte? Sim. Representam som fraco? Não, pessoal. Não tem 2 R's no som fraco, só no som forte. Iniciam a palavra? Será, pessoal? Será que existe palavra com 2 R's no começo? Não. Estão entre 2 vogais? Sim. Então, quais vocês devem marcar? Representam som forte e estão entre 2 vogais, a primeira e a última. Aí, agora, façam a letra B para a gente poder corrigir também, tá? Dá um pause aí no vídeo. Então, a letra B fala o seguinte: as letras a letra, né, no singular, a letra R aparece quando? Representa som forte? Sim, pessoal, no começo da palavra. No começo da palavra, a letra R representa som forte. Representa som fraco? Sim, também. A letra R representa som fraco quando ela estiver no meio da palavra. Som forte no início da palavra, som fraco no meio da palavra. Então, quando inicia a palavra, também tá certo, aparece. E quando está entre 2 vogais, também tá certo. Então, na letra B, vocês devem marcar todas, tá bom? Aí, as questões 3 e 4, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? E depois que vocês fizerem a questão 3 e 4, vocês vão lá para o livrinho de atividades, vocês farão as páginas 12 e 13, tá joia? E aí, vocês farão as páginas 12 e 13 e a gente encerra a nossa aula, nossa videoaula por aqui, tá bom? Nos vemos à noite e à noite nós vamos trabalhar com contos africanos. Abraço e até mais tarde.